Pessoal, se o Vasco perder hoje, é por causa desse filho da puta aqui, ó. Esse safado desse hábito aí que expulsou o Matheus Carvalho sem ter merecido, sem merecer, sem merecer. Foi uma expulsão totalmente justa, totalmente equivocada, em um lance normal, numa dívida normal, que no máximo ali podia ser interpretado um cartão amarelo. Aí o filho da puta expulsa o cara, não tem árbitro de VAR, não tem porra nenhuma para poder interferir num lance errado desse. O Vasco está desde os 35 minutos, mais ou menos, com um a menos, por causa desse árbitro vagabundo, desse filho da puta aí. Pessoal, o Vasco mais uma vez sendo muito prejudicado, para não dizer roubado, né? Porque, como vocês viram aqui, eu já coloquei um pouco da minha reação ali assistindo o jogo. Um absurdo que eu achei, sem critério nenhum, a expulsão, né? A expulsão do Matheus Carvalho. Um lance normal de jogo, onde pode ter uma interpretação ali de ser um lance de chegada mais forte, por ter sido um carrinho e ter acertado o jogador. Mas ali, em lugar nenhum, é lance para vermelho. É um jogo disputado, um jogo que tá 1-1, um jogo equilibrado. O juiz vinha aí expulsar um jogador para prejudicar o time aos 30 minutos do segundo tempo. É um jogo valendo 6 pontos praticamente, porque um tá em nono, outro tá em oitavo colocado. Então um jogo muito importante no Brasileirão. A gente vai expulsar um jogador sem critério nenhum. Os filhos da puta do VAR não chama, né? Revisa aí, né? Veja aí se realmente é para ser expulso. E o nosso critério aí seria um amarelo, né? Que nesse caso aí o VAR pode chamar. Quando é o lance de expulsão, o lance de gol, o VAR pode chamar. Cadê o VAR? Né? Para beneficiar o Vasco, para não beneficiar, né? Para não ser injusto com o Vasco, entendeu? Não é beneficiar, é não ser injusto. Porque foi injusto. Poderia o Vasco, com um a menos aí, ter levado o gol, ter levado a virada e ter perdido, né? No caso de somar mais pontos no Brasileirão. Como perdeu? O Vasco somou só um ponto, podia somar 3, né? Aí teve o lance ainda que o Verratti ficou com o cotovelo sangrando, teve que trocar a blusa, né? A camisa. E nesse intervalo aí, parabéns dessa vez, parabéns para a equipe do Vasco. Que não, vamos deitar aqui, cara. Vamos deixar o jogo com 2 a menos, não. Nós não somos doidos, né? Aí caiu um. Me esqueci, se eu não me engano, foi o João Vitor, né? Aí levantaram ele lá, tal. Quando levantaram ele, aí teve outro lá que caiu também. Parece que foi o Emerson Rodrigues, se eu não me engano. Que caiu também para não deixar o jogo iniciar com 2 a menos. Porque se iniciasse com 2 a menos, eu ia dizer que o time do Vasco é um time burro. É um time inocente, amador. Né? Com 1 a menos já é ruim. Imagina se tivesse deixado o jogo rolar com 2 a menos. Então, pelo menos nisso aí, parabéns, né? Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa atitude dos jogadores do Vasco. E também quero a opinião de vocês sobre essa expulsão. Quem concorda que o Vasco foi muito prejudicado? Sem clubismo. Sem clubismo. Né? É um absurdo. Já pensou uma final aí de Copa do Brasil? No final do primeiro tempo, um exemplo. Vamos dizer que tenha mais um tempo pela frente. Um jogador expulso num lance desse aí? É pegar a taça e dar pro time inimigo. Né? Então, assim, tem que ser revisto mesmo essas injustiças que é feito com o Vasco. Isso só acontece com o Vasco, pessoal. Na minha opinião, foi muito injustiçado o Vasco nessa parte aí. Ainda bem que não teve nada demais. Agora vamos falar assim, nada demais assim, em termos do Vasco não ter perdido, não ter errado mais um gol, né? Graças também ao Léo Jardim, que tava agarrando muito hoje, né? Léo Jardim, muito bem. Vamos lá falar agora também sobre o Rafael Paiva. Cara, eu mesmo, né? Apoio muito o Rafael Paiva. Ele chegou numa situação que o Vasco estava muito complicado, né? Tinha trazido aquele outro, o Boina lá, que
só derrubou mais aí do time. E o Rafael Paiva conseguiu colocar o time no eixo e transformou o time do Vasco em um time desorganizado, desacreditado, em um time competitivo. Beleza. Ponto pro Rafael Paiva. Mas, meu amigo, Rafael Paiva tem dia que faz cada alterações que é um absurdo. É um absurdo, primeiramente, né? Por que não usar, né, o jogador que foi contratado lá, o... Qual é o nome dele? Esqueci, cara, aqui. Jogador contratado do Vasco aí. Teve agora essa mudança que ele colocou o Galdames, né? Mexeu muito mal. Mexeu muito mal, né? Ele pegou, tirou o Hugo Moura e tirou também, no caso, o Felipe Coutinho. Tirou os dois, aí vai e coloca o Galdame Esforza. Acabou com o meio de campo do Vasco. Destruiu. Desde que ele fez essa alteração, que o meio de campo do Vasco ficou perdido, né? Toda a marcação que estava ali envolvendo o meio de campo foi pro saco. Então, assim, se eu não me engano, é o Maximis Rodrigues, né? Que foi o novo contratado do Vasco. Tô com uma cabeça boa aqui, não, pessoal. E ele não coloca o Galdames, que muito provavelmente não vai continuar na equipe do Vasco. Não era nem pra estar lá ainda, né? É porque não achamos outro time burro que o contratasse. Entendeu? Então, assim, se é pra fazer teste, se é pra experimentar, experimenta quem foi contratado nessa segunda janela. Porque já foi uma contratação erradíssima do Vasco, né? Felipe Coutinho tá começando a jogar agora. Mas até então, praticamente não se mostrou para que veio. Você tá falando do Felipe Coutinho, que é o ídolo do Vasco? Porra. Edmundo também é ídolo do Vasco. Vai contratar o Edmundo que se aposentou? Entendeu? Então, assim, o Felipe Coutinho, pelo menos, diferentemente do Paê, o Felipe Coutinho, o pessoal que se associou a ele, né? Faz com que se pague, né? Trouxe muito novos sócios para o Vasco. O Vasco teve uma imagem mundial aí, internacional, com a chegada do Felipe Coutinho. E isso trouxe um retorno financeiro que faz com que ele seja pago pela imagem dele, né? Pela chegada dele. Mas, vamos falar sinceramente, Paê no banco. Porque quando o Felipe Coutinho não saiu, não colocou o Paê? Tira o jogador técnico, coloca outro, né? Aí pega, tira o Hugo Moura, que é muito bom de marcação, coloca quem? O Esforza, que não marca ninguém. Até ele tenta marcar, mas não tem a pegada do Hugo Moura, né? Ele não é aquele cara forte fisicamente para dar uma chegada junto, né, ali, que nem o Hugo Moura e que nem também o Matheus Carvalho. Então, teve a hora aí que o Vasco ficou sem o Hugo Moura e sem Matheus Carvalho. Os nossos dois volantes que tomam de conta ali da entrada da área. O Vasco sofreu muito, poderia ter perdido, né? Foi o Cruzeiro que não soube aproveitar. Não soube aproveitar. Eu vi vários contra-ataques aí do Cruzeiro que tinha condições, se tivesse ali um time mais arrumadinho, de fazer gol no Vasco. E o Vasco teve essa sorte, de certa forma, de não ter sofrido o gol da virada. Mas aí também, como eu digo, eu gosto muito do Rafael Paiva, mas hoje ele fez substituições muito erradas, né? Muito errada. E, pô, melhor, muito melhor, na minha opinião, muito melhor do que o Galdames, JP. Só que nem relacionado tá mais, pô. Nem tá relacionado mais o JP, né? Sendo que ele começou jogando muito bem, as oportunidades que teve foi muito bem, tanto ele como o Estrela, né? O Estrela não tá porque se machucou, mas por que não tá dando mais oportunidade pro JP? É um jogador bom, técnico, um cara novo, né? Que pode também ser vendido futuramente, que nem o Ryan.
Entendeu? Na minha opinião, o JP joga até mais que o Ryan. Cada um na sua função, né? JP mais atrás, Ryan no ataque. Mas na minha opinião, o JP joga mais que o Ryan. Na minha opinião. O Ryan teve muito mais oportunidade para mostrar um pouco de futebol, né? E o JP teve em pouco menos tempo de chance, em pouca menos minutagem, o JP mostrou muito mais futebol que o Ryan. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, assim, tem muita coisa que está errada no time do Vasco. Espero que o Rafael Paiva consiga arrumar a casa, que tá meio bagunçada. Desde que foi feito essas contratações do meio de ano, o Vasco ficou meio que desarrumado. Não conseguiu. Teve até uma sequência ruim, né? E agora voltou a ter uma consistência. Mas que o Vasco não está tão bem assim. Faz medo o Vasco não conseguir passar para a final da Copa do Brasil. Vamos enfrentar uma pedreira, né? Domingo, se não me engano, a gente vai enfrentar o Juventude. O Juventude. E vai ser muito importante que o Vasco vença esse jogo aí contra o Juventude. Porque, deixa eu só confirmar aqui, ó. Nesse momento, né, que eu tô gravando aqui, às 9 horas, 21 horas, o Flamengo tá empatando com o Atlético Paranaense, né? O Flamengo. Esse jogo aqui não interessa muito a nós, não. Por que não interessa muito a nós? Porque o Flamengo ele vai lutar para ficar lá em cima, né? Eu acredito que ele fique entre quarto e quinto mesmo. Hoje o Flamengo tá em quinto, né? E o Vasco aqui, cara, se tiver que correr atrás, chegar aqui no Internacional, que hoje venceu, deu show Internacional hoje, né? Venceu hoje, se não me engano, 3-0. Deixa eu olhar aqui, ó. O Vasco tá com 36, o Cruzeiro tá com 42, 43. Se o Vasco tivesse vencido hoje, o Vasco ia pra 38 contra 41. O Vasco ficaria 3 pontos só do Cruzeiro, pô. 3 pontos. 3 pontos atrás do Cruzeiro com um jogo a menos. Então veja qual seria a importância dessa vitória de hoje, cara. Essa vitória de hoje, né? O Vasco praticamente ficaria 3 pontos, praticamente não, ficaria 3 pontos atrás do Cruzeiro com um jogo a menos. Então, o jogo que o Vasco tem a menos, se o Vasco vencesse, né? Empatava com o Cruzeiro, né? Então, assim, foi um jogo assim que dava pra ter pego esses 3 pontinhos. Dá pra ter pego. Mas se foi totalmente ruim, minha opinião, não. Não foi totalmente ruim, porque pelo menos somou, né? O Vasco que veio de uma derrota, né? Pelo menos somou. Então, nesses últimos 3 jogos do Vasco, o Vasco teve 2 empates e uma derrota em 3 jogos. É pouco. Somar 2 pontos em 9 é pouco. É pouco. Então, tem que voltar a pontuar de novo os 3 pontinhos, né? Tem que voltar a vencer. Se realmente quiser sonhar com o Libertadores, sem ser campeão da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil dá uma vaga direta para a Libertadores. Mas que é uma missão difícil. Porque o Vasco tá a 9 pontos atrás do Bahia. Então, assim, para o Vasco chegar ali entre os 6 primeiros, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, se você gostou, deixa um like, né? E comenta aqui no vídeo para nos ajudar com o engajamento do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.